manobra política ou jogo de interesses? O presidente Lula acaba de fazer movimentações estratégicas dentro do governo, colocando em cargos-chave exatamente aqueles que estiveram ao seu lado na luta contra a Lava Jato e durante sua prisão em Curitiba. Mas será que essas mudanças são realmente para melhorar a gestão do país ou apenas uma forma de blindar seu grupo político e preparar terreno para 2026? As recentes trocas ministeriais levantam um questionamento importante. O Brasil está sendo governado para o povo ou para atender aos interesses de um pequeno grupo de aliados? Além disso, a nomeação de Gleisi Hoffmann e a volta de Alexandre Padilha para o Ministério da Saúde mostram que as promessas de um governo amplo e democrático podem estar dando lugar a um esquema de proteção interna. E mais, será que Lula está preparando uma fortaleza dentro do governo para evitar qualquer avanço de investigações futuras e consolidar seu projeto de poder? Ou será que essa movimentação indica que o governo já está sentindo a pressão da queda de popularidade e o crescimento da oposição? Se liga, porque vamos expor os bastidores dessas mudanças, analisar o que realmente está por trás dessas jogadas e mostrar como isso pode impactar as eleições de 2026. Não pisque, porque a verdade incomoda. E muita gente não quer que você saiba. Ô Pedro Duran, bom, primeiro deixa eu trazer aqui um pouco de o poema da política, né? Que a gente sempre fica com aquele olhar de assim, todo mundo que está lá é por uma questão de uma restrita conexão com o assunto, porque eu estou lá para defender os interesses do povo e tudo mais. E quando a gente ouve essas apurações, essas análises de articulação, a gente tem que lembrar que tudo também é sobre manutenção no poder, porque está focando 2026. E a gente com a nossa ilusão de que tudo o tempo inteiro é para o povo. Tudo bem que eles podem justificar, claro que é para o povo. A gente está aqui lutando para permanecer com a nossa ideia de governo que vocês elegeram. Mas essas trocas ministeriais sempre são carregadas também desses olhares de manutenção no poder. Duran, o presidente Lula prestigia os aliados que estiveram ao lado dele também durante a prisão em Curitiba, né? Essa galera que é a famosa galera da cozinha, galera muito próxima a ele, mas na prática tem que fazer um bom serviço também, né? Elisa, na verdade, dá bom dia para Basília, para Clarissa, para você, para que acompanha a gente no live. Na verdade, eu sou talvez uma das vozes mais distantes dos nossos colegas jornalistas de política quando a gente fala de reforma ministerial. Eu não vejo reforma ministerial. Eu acho que o que até agora aconteceu foram trocas pontuais. Começou com o Sidônio versus Paulo Pimenta. Nós temos agora a saída do Padilha de um ministério para outro ministério, uma mudança de cadeira, e a chegada da Gleisi Hoffmann com a demissão da Anísia Trindade. Foram 3 movimentos pontuais num intervalo de 4 meses. Tanto que no ano passado, você lembrou Sidônio, eu me lembro de uma fala do presidente da República assim, dizendo, não é nada de reforma, a imprensa está questionando quem vai ser o próximo da reforma. Não é reforma, é só uma troca pontual e tudo mais. Porque essa peste de reforma ministerial também é uma palavra que não é muito boa para o governo, né? Não, porque você reforma algo que precisa ser aprimorado, atualizado. Quando você faz uma reforma na sua casa, é porque tem um vazamento no teto do banheiro. Algo tá ruim. Que precisa corrigir, então você precisa colocar os pedreiros, interditar um cômodo, passar uma semana no hotel, né? Ou então na casa de um parente, da sua sogra, seja lá de quem for, enfim. Aí você tem uma reforma. Se você troca a lâmpada de um quarto, a escrivaninha do outro e o móvel da televisão da sala, isso é uma reforma? Enfim, estou trazendo essa provocação aqui para a gente também, enfim, refletir um pouco junto sobre qual é o objetivo disso, né? Quando o Lula escolhe o Padilha para a saúde, volta a dar a ele um cargo que ele já tinha tido no passado, de um ministério que ele já comandou, e coloca a Gleisi, que é presidente do PT, que é uma pessoa próxima a ele, no ministério que era do Alexandre Padilha, ou seja, que já era do PT, ele está fazendo movimentos para prestigiar aqueles que estiveram próximos com ele, próximos dele, no momento de maior trincheira do Partido dos Trabalhadores e do presidente Lula, que foi a prisão dele em Curitiba por causa da Operação Lava Jato. Gleisi, Padilha, Fernando Haddad, Gilberto Carvalho, todas essas figuras mais próximas do Lula estiveram nas vigílias que foram feitas para ele lá em Curitiba na época da Lava Jato. Esses movimentos não são movimentos para planejar
um governo de coalizão visando a eleição de 2026. Isso não tem nada a ver com 2026. Nada a ver. Isso não tem nada a ver com a composição partidária, o arco de alianças que o Lula vai criar para eventualmente ser candidato à reeleição ou colocar outro no lugar dele. E esse movimento, então, não tem nada a ver com isso. São duas pessoas do PT que estão sendo colocadas, que já seriam aliados do Lula em 2026, mesmo que fossem demitidos agora. Né? A Gleisi não, mas o Padilha, enfim. Então, é um movimento claramente ali de prestigiar os dele, os próximos dele, os pratas da casa. Você chamou de cozinha, mas enfim, aqueles que estão ali no núcleo duro mesmo, do lulismo, do petismo, daquele grupo partidário. Pode ser que você tenha uma saída de algum outro ministro para poder empoderar o Progressistas, o PSD, o PSB, o Centrão, que você tenha mais 3, 4 trocas, que você faça uma reforma ministerial. Pode ser, não estou dizendo que ela não vai acontecer no futuro. Que os partidos do Centrão não sejam privilegiados, que mudanças não sejam feitas pensando em 2026. Agora, Lula fez uma movimentação que a mim me parece mais caseira. Tirou uma ministra que estava com a cabeça prêmio, que era a Nízia Trindade. Curiosamente, passou a perna no Arthur Lira. Porque, se vocês se lembrarem, o Arthur Lira era de um grupo de deputados e parlamentares que cobiçavam o Ministério da Saúde. Porque tem um big orçamento. Tem um big orçamento, tem as superintendências regionais, tem capilaridade no Brasil, etc. E tal. Dá o ministério para aquele que era o algoz do Arthur Lira quando o Arthur Lira era presidente da Câmara, que é o Alexandre Padilha. Amigos, é verdade. Brigaram publicamente, inclusive, né? Se engalfinharam publicamente. Então coloca uma pessoa aliada a ele próximo ali no ministério. E no caso da Gleisi, até o Pedro, a Clarissa já tinham trazido aqui pra gente a informação de que havia um pacto com a Gleisi, de que ela assumiria o ministério no futuro, em algum momento. Isso acontece na segunda metade do governo e atende a uma promessa que já tinha sido feita. Então, que não diz respeito a uma reforma, mas sim a uma movimentação de peças que já era prevista. Enfim, para trazer uma voz um pouco dissoante aqui e discordar um pouco dos meus colegas de forma geral, mas uma reflexão ainda sobre essas movimentações do Lula. Será que ele não deveria estar mudando mais peças nesse tabuleiro para poder ter melhores resultados, pensar mais em 2026 e aumentar a popularidade dele? E não para por aí. Se as movimentações de Lula já estão dando o que falar, agora a nomeação de Gleisi Hoffmann e as mudanças no ministério deixam ainda mais evidente o jogo político nos bastidores do governo. Com aliados cada vez mais próximos ocupando posições estratégicas, a pergunta que fica é: qual será o próximo passo desse xadrez? Será que essas mudanças são realmente para fortalecer a gestão ou já fazem parte da articulação para 2026? Agora, vamos entender o impacto real dessas decisões e o que está por trás dessa suposta reforma ministerial, que na prática parece muito mais uma dança de cadeiras para manter o poder. Olha, Rodrigues, decisão difícil, você retirar um ministro, porque assim, você tirar alguém e ainda manter a palavra, não, foi tudo maravilhoso, tudo certo, só estamos readequando alguma coisa aqui, porque Padilha estava no ministério e viveu aquele momento, por exemplo, com Arthur Lira, né, de críticas públicas, em relação a essa articulação que alguns julgavam que deveria ser de um jeito e na verdade foi de outro. Mas Gleisi Hoffmann é a figura que vai conseguir, eu não digo dar conta, né? Porque cada um tem suas capacidades, mas vai conseguir esse papo mesmo articulado com o Congresso? Olha, Elisa, antes de mais nada, muito bom dia para você, todo mundo que está com a gente aqui no estúdio, também em casa acompanhando o Live CNN. Apesar do estresse, a Gleisi Hoffmann é das políticas que mais conhecem o Congresso Nacional. O presidente do PT acompanhou o partido em altos e baixos, né? Tem conduzido o partido para este novo momento, que seria a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro da presidência para a volta de uma coligação ou de um grupo partidário mais ligado a bandeiras democráticas. Ela é uma das mães da frente parlamentar, né? Da frente ampla de apoio
apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, na hora dos acordos, especialmente nos redutos eleitorais, regionais, abrindo mão de lugares importantes de titularidade do PT nessas chapas, deixando um pouco da vaidade partidária de ser o cabeça de chapa para abrir para essa frente ampla. Quem estava lá nos acordos, pelo menos os principais, era Gleisi Hoffmann. Então, quando você fala da Gleisi e do Padilha, são dos ministros ou dos políticos que mais entendem de articulação política. Então, agora o governo passa a ter uma articuladora de fato e de direito, porque ela já era uma articuladora em nome do governo, mas agora tem o título de ministra das Relações Institucionais, e um articulador político também para assuntos da saúde, que é o Padilha, porque não vai ser tão fácil assim você desconectar as duas agendas, né? Aquele ministro que recebia todo mundo lá no Palácio do Planalto e agora que tem uma pasta temática que é a da saúde. Lembrando que saúde é o ministério com maior orçamento. Saúde é o ministério que demanda o conjunto mais visível de projetos de um governo, porque tem muita notabilidade nas disputas eleitorais sobre o que você está fazendo pela saúde. O Alexandre Padilha, mesmo saindo do Planalto e indo para o Ministério da Saúde, continuará tendo este perfil de articulador político, falando com os congressistas no que diz respeito a estes recursos para a área da saúde, mas com fins de você apoia a gente lá no Congresso Nacional e as eleições de 2026. Por isso que essa pegada de Gleisi e Padilha estão assumindo hoje estas funções, até usei essa expressão de fato e de direito, eles já eram muito isso. O Padilha com pé na saúde, a Gleisi com pé na articulação política. Agora, de fato, eles terão estes títulos, né? Ministro da Articulação e Ministro da Saúde. Com olhos para 2026. São pessoas que entendem muito de Congresso e, mais do que isso, estão próximos do presidente Lula. Há muito, a gente fala, a reforma ministerial depende do desenho que está sendo construído na cabeça do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ninguém poderá falar em nome dele. Entre as pessoas que estão ali próximo dessa zona de contato e que aconselham o presidente, estão especialmente a Gleisi e o Padilha. Não teriam perfis melhores para assumirem estes cargos, ao meu ver, do que estes, apesar dos estresses, porque, claro, são pessoas de opinião, mais a Gleisi do que o Padilha. O Padilha é muito mais da composição, mas é gente que tem controle, que tem comando, não está lá só pelo simples simbolismo de serem do Partido dos Trabalhadores. E eu queria nessa análise, né, trazendo também elementos de apuração, dizer que as posses hoje vão ser muito lotadas. Porque são 2 ministros, também porque a plateia está na expectativa do próximo movimento. Então, parabéns, Gleisi articuladora, nossa, que novidade. Padilha na saúde, todo mundo sabia mesmo, né? Ou seja, porque ele já tinha muita interferência na área da saúde, mesmo sem ser ministro. Agora, o que todo mundo quer saber é qual vai ser o próximo passo da reforma ministerial. A plateia que assiste essa cerimônia de logo mais quer saber qual vai ser o próximo ministro ou o próximo acordo, ajuste que será feito na esplanada dos ministérios. Entre os participantes deste evento está Paulo Pimenta, que até janeiro foi ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, saiu de lá com 1 ou 2 promessas, que seria ministro novamente de outra pasta ou que seria líder de governo, o que até hoje não aconteceu.